Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e hoje nós vamos fazer aqui mais uma reflexão, tá, sobre Jornada nas Estrelas. A gente sabe que essa série, né, Jornada nas Estrelas, ela busca, né, mostrar pra gente uma visão otimista, né, de futuro, né, uma ficção científica que tem uma visão otimista de futuro, né, sobretudo, né, a série clássica, né, mas Jornada nas Estrelas também vai discutir outros temas, né, temas históricos, por exemplo, né, e ela fez isso, né, em 2 episódios, né, falando sobre o fascismo, né, sobre a questão do fascismo. Para a gente poder falar um pouquinho sobre esses 2 episódios, eu gostaria de primeiro fazer uma introdução com vocês, né, do que foi exatamente o fascismo, né? Quando a gente fala da Europa ali no final da Primeira Guerra Mundial, né, a gente está falando de um continente destruído, né, pela guerra, no caso, né? E aí os grupos, né, mais à esquerda, os grupos socialistas, os que buscam, né, defender, né, os direitos das pessoas menos favorecidas, dos trabalhadores, né, começaram, né, a apontar, né, que a guerra tinha sido provocada, né, pela ganância e pelos interesses dos grandes empresários capitalistas, né? A gente tinha um processo imperialista acontecendo ali no século XIX, né, de busca, né, de colônias, né, dos países europeus, né, de busca de colônias dos países europeus na África, na Ásia, e de se colocar o interesse deles, né, na América Latina também, né, no caso, né? E aí o que acontece? Toda essa busca, né, por essas colônias, por esses interesses econômicos, né, pela exploração desses continentes, levou a um desentendimento entre esses países europeus que culminou na guerra, né? E aí os socialistas apontaram, né, eles chamaram a atenção para essa questão ali, logo depois que a guerra terminou, e a cada eleição eles ganhavam mais e mais, né, representantes em parlamentos, né, representantes no poder executivo também, né, no caso, né? E isso começou a provocar um certo descontentamento, né, dos setores mais à direita, né, e dos grandes empresários, que passaram a defender a ideia de que a democracia era um regime fraco e corrupto, né, pois permitia a ascensão de grupos socialistas ao poder, né, e eles passaram a defender o quê? Um regime mais autoritário, né, um regime mais ditatorial, onde os interesses dessa elite mais à direita, né, fossem assegurados, né? E aí vai surgir a ideologia fascista, né, desse embate aí no caso. E aí a gente vai ter vários elementos dessa ideologia fascista. Por exemplo, eles eram anticomunistas, eles eram contra a igualdade entre as pessoas, né? O Adolf Hitler, por exemplo, no seu livro Mein Kampf, né, ele defendia a ideia de que deviam haver cidadãos superiores e cidadãos inferiores, sendo que os cidadãos superiores fossem aqueles que, né, tivessem servido às Forças Armadas, por exemplo, né? Então os fascistas, eles acreditam nessa desigualdade entre as pessoas, né? A gente vai ter também, né, um irracionalismo, né? Eles acreditam que o racionalismo não leva a nada, que o diálogo não leva a nada, né? O que leva a alguma coisa é a imposição da vontade do mais forte sobre o mais fraco. Eles eram xenófobos, eles achavam que os estrangeiros deviam ser vistos como inimigos, né? Sendo ultranacionalistas, né? Eles defendiam, por exemplo, a ideia do totalitarismo, onde, né, o indivíduo tem que obedecer ao governo, ao Estado, sem contestação nenhuma, que contestar significa ser inimigo da pátria, né? Eles eram militaristas, eles achavam que a guerra era a atividade mais nobre do homem. Eles eram racistas, né? Principalmente na Alemanha nazista, onde se achava que existia um mito de superioridade ariana branca, da chamada raça ariana branca sobre as demais raças, né? Então você tem vários elementos aí, né, que vão fazer essa ideologia fascista, né? E a gente vai ver que ela vai se manifestar em vários países da Europa, tá? Principalmente na Itália, tá? Principalmente na Alemanha e principalmente na Espanha, né? A gente vai ver, né, esses casos mais conhecidos de fascismo aí, tá? Como é que isso vai aparecer em Jornada nas Estrelas, que é o que nos interessa aqui? A gente vai ter um episódio, né, na série clássica, né, que é o episódio Padrões de Força, que está na 2ª temporada, onde a Enterprise ela vai procurar um cientista, né, um historiador, né, no caso, né, chamado John Gill, que foi para um sistema onde havia 2 planetas ali, né,
Um planeta chamado Ecos e outro planeta chamado Zeon. O planeta Ecos era um planeta mais beligerante e o planeta Zeon era um planeta mais pacifista, né? E aí o John Gill ele foi lá como observador cultural, né? Só para observar as coisas e desapareceu. Quando a Enterprise chega a esse sistema, né? Uma ogiva nuclear é lançada contra ela, né? E aí eles descem no planeta Ecos. Quando eles descem ao planeta Ecos, eles estranham muito, né? O Spock, né? E o Kirk estranham muito, por quê? Porque o planeta Ecos está todo sob, né, uma ideologia nazista, né? A gente está vendo ali um planeta que criou uma ideologia nazista, onde os Zeons são tratados como judeus, tá? Os Zeons são tratados como judeus. Há toda uma máquina de propaganda bem ao estilo do nazismo mesmo, né? Onde você espalhava, né, fake news, onde você espalhava mentiras, né, para você convencer as pessoas, né, de bem aquele espírito mesmo do que o ministro da propaganda Goebbels, né, nazista, falava, né, que uma mentira falada 1000 vezes se torna uma verdade, né? E aí o que acontece? Eles vão descobrir que foi o próprio John Gill, né, que acabou implementando aquele Estado fascista ali, né? Por que isso? Porque o John Gill ele falava, né, que o Estado fascista, né, o Estado nazista no caso ali, né, que é só uma variação do fascismo, né, uma variação do fascismo onde a componente racial ela é mais exacerbada, né? O John Gill ele falou que era um modelo de Estado, vamos dizer assim, bem organizado, né? O Spock concorda com ele, né? O Spock diz que foi um Estado que colocou a Alemanha nos eixos, coisa e tal, né? E aí o que acontece? O nosso John Gill ele acaba sendo morto, né, pelo segundo em comando, que seria um Goebbels ali no caso, né? E aí a Enterprise ela consegue salvar o dia, né, acabando, né, com esse cara, né, acabando com esse regime fascista, coisa e tal. O próprio John Gill depois reconhece que o melhor teria sido mesmo aplicar a questão da primeira diretriz, né, de não interferência, coisa e tal, né. E a gente vai vendo também outros elementos, né, fascistas no episódio, né. Por exemplo, fala-se dos experimentos que os nazistas faziam, né, que a gente lembra muito a questão do Joseph Mengele. Fala-se, por exemplo, né, tinha uma grande heroína nacional ali, né, que o Kirk ficava filmando ela, eles se disfarçaram para poder entrar, vamos dizer assim, na chancelaria, né. Aí é impossível você não se lembrar dos filmes da Leni Riefenstahl, né, do ministro da propaganda nazista, que você tinha essa questão aí no caso, né. Você vai ter vários elementos ali sendo trabalhados. Agora, o que incomoda nesse episódio, né, foi justamente aquela discussão final entre o Kirk, o Spock e o McCoy, né, que eles defendem essa ideia de que o Estado nazista ele seria um Estado bem organizado, de forma bem pragmática, né, que melhoraria as coisas, mas o que não deu certo no planeta ali no caso foi de que você tinha a visão do poder absoluto que corrompia absolutamente, que o John Gill acabou brincando de ser Deus, que esse poder absoluto todo não adiantava nada. Isso pode ser uma argumentação, mas ainda assim, você falar que o Estado nazista era um modelo de um Estado eficiente, pragmático, como eu falei na introdução, né, esse foi um Estado que nasceu sob qual signo? Ele nasceu sob o signo do ódio, ele nasceu sob o signo do autoritarismo, ele nasceu sob o signo do impedimento à democracia, né? E aí o grande problema está aí. Um Estado desses ele não tem como dar certo, porque é um Estado que não está, entendeu, respeitando os direitos das pessoas. Não é um Estado, entendeu, que está protegendo o indivíduo, é um Estado que está reprimindo o indivíduo. E um Estado desses, por mais pragmático que seja, por mais bem sucedido em mostrar eficiência, ele não tem como continuar por muito tempo, ele não tem como ser correto por muito tempo, tá? Então isso foi uma coisa que incomoda aí, né, nesse episódio de Jornada nas Estrelas, né, você reduzir isso a uma fórmula simplória do poder absoluto que corrompe absolutamente. Um Estado fascista, um Estado autoritário, ele não tem como dar certo, né, mesmo que ele seja extremamente eficiente, entendeu? Do ponto de vista de você recuperar uma nação, coisa e tal. Ainda assim vai ser um Estado que não vai respeitar a vontade e o desejo das pessoas, não vai respeitar o direito e a liberdade das pessoas. Em um Estado desse, por mais pragmático e eficiente que seja, não tem como dar certo, tá certo?
Outro episódio de Jornada nas Estrelas que fala sobre o fascismo é um episódio chamado Tempestade Temporal, que é um episódio duplo da 4ª temporada, né, de Enterprise. Esse episódio ele já não tem tanto uma abordagem em cima do fascismo e do nazismo, né? Enquanto que Padrões de Força tinha sido feito só 23 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial, esse daí já está quase 6 décadas à frente, né, do fim da Segunda Guerra Mundial. E está tratando aquela questão, né, da Guerra Fria temporal, né? E aí esse episódio ele vai abordar mais isso. Então, na verdade, o fascismo e o nazismo aí vão ser usados muito mais como um pano de fundo, né, para a questão principal, que é a Guerra Fria temporal. E aí você vai ver só algumas pinceladas em cima do fascismo e do nazismo. Por exemplo, né, o Archer anda com uma mulher negra na cidade, aí um fascista começa a esculhambar ele porque ele está andando com uma negra, né? Questão do racismo, né? Você tem, por exemplo, uma espécie alienígena que veio do século 29, que está querendo construir um conduíte temporal para voltar para sua época, né? E aí ela faz uma aliança com os alemães, né? Com os nazistas, no caso, né? E ela precisa de recursos, né, enquanto ajuda lá na repressão às pessoas, no caso, né? E aí o que acontece? Essa espécie alienígena tem uma ideologia parecida com a fascista, também acha que seu povo é superior aos outros, acha também que você precisa matar os seres considerados inferiores colocando veneno na água, por exemplo, uma sugestão que eles dão, né? Então você tem essas pinceladas, né, em cima do fascismo nesse episódio. Talvez onde a coisa se aproxime mais é quando você vê no início do segundo episódio, né, desse episódio duplo, você vê uma propaganda, né, um filme de propaganda do Hitler chegando a Nova York, né? A gente conhece aquele filme de propaganda do Hitler chegando a Paris, né? Então fizeram uma coisa meio parecida com o Hitler, né, chegando a Nova York, sendo que o Hitler aí, né, ele está, vamos dizer assim, dizendo que vai recuperar os Estados Unidos, tinha havido a crise de 29, e que ele iria tirar os parasitas, né, que provocaram a crise de 29, como se o cinejornal criticasse o empresariado. Aí nós temos um problema também. Por quê? Porque nós sabemos claramente que o Hitler, né, teve um apoio muito grande do empresariado, ele procurou o empresariado para se estabelecer no poder, para poder estabelecer seu Estado nazista, e agora ele está tratando, né, os empresários americanos aí que provocaram a crise, né, com a especulação financeira, né, como parasitas, né? Eu não sei se o Hitler teria essa visão de encarar os empresários americanos que provocaram a crise de 29 como parasitas. Talvez ele, né, fizesse uma aliança maior com esses empresários americanos, até porque o Hitler, para acabar, né, com a crise econômica da Alemanha, ele fez um plano econômico muito semelhante ao New Deal do Roosevelt, né? Só que o New Deal do Roosevelt foi mais com investimentos estatais, foi mais com investimentos do governo. Já o Hitler fez uma coisa parecida, tá, na Alemanha, né, de usar investimentos, né, para acabar com a crise, só que ele contou mais com a ajuda da iniciativa privada, né, do que com a ajuda do Estado, aí no caso. Ele fez um New Deal, né, privatizado, vamos dizer assim. Então fica meio complicado, né, ele se referir aos empresários americanos que provocaram a crise de 29 como parasitas, né? Então, quer dizer, você tem esse elemento aí também que a gente pode enxergar nesse episódio, né? Então é mais ou menos isso, gente. Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, tá? Esse artigo, ele vai estar mais detalhado, esse texto, essa reflexão, ela vai estar mais detalhada, mais bem pensada lá na Batata Espacial, né? Porque eu realmente me debrucei bastante sobre o tema, refleti bastante sobre o tema ali no caso, né? Ficou um artigo relativamente grande que não dá para falar no espaço desse vídeo aqui. Mas em batataespacial.com.br, tá? Vocês vão ter acesso a essa reflexão de uma forma mais aprofundada, tá certo? E não deixem, né, de curtir, compartilhar, comentar o Carioca Trekker nas redes sociais, tá? Não deixem de fazer isso, tá? Um abração, fui e até a próxima.